nome de nascimento é Salvador da Silva Filho. E nasci aqui em Rio Claro no dia 12 de setembro de 1938. Bom, meu pai trabalhava no armazém da Companhia Paulista, trabalhou lá 47 anos. E minha mãe era só assim, dona de casa, né? Só cuidava dos filhos, nós éramos 11 filhos. Tive uma infância maravilhosa com meus irmãos, né? E brinquei muito, joguei muito futebol, joguei muita bolinha de gude. E tive vários amigos, que até hoje assim ainda preservo vários deles, né? Todas as vezes que eu venho aqui, os que estão vivos também, né? Que já há muitos anos, muitos já se foram também. Bom, eu saí no carnaval, pela primeira vez eu saí em 1947. Saí no cordão, naquele tempo eles falavam cordão, né? E eu saí em 47 e 48. Aí eles... eu fiz bastante sucesso no 47, né? Porque era pequenininho, né? E dançava bem. Hoje eu não sei dançar, mas naquela época, né? E no ano seguinte eles botaram o nome do cordão, assim, o cordão do menininho, né? Será que vai ter o cordão do menininho? Aí eu fiz, foi em 47, 48. E o meu irmão foi um dos que mais me incentivou a estudar música, a levar a coisa assim seriamente, né? E meu irmão é Paulo da Silva. Eu gostava de bateria, porque eu fazia muita batucada assim na mesa, e uma das minhas irmãs gostava, né, de me ver fazendo essas coisas assim, né? E um dia ela falou pro Paulo: vocês têm que ouvir, o meu apelido aqui é Twin, né? Você tem que ouvir como o Twin tem ritmo, né? Ele faz umas batidas na mesa assim, impressionante. Aí meu irmão me viu tocando, ele ficou também impressionado. E estava chegando perto do carnaval. Aí ele falou para mim se eu poderia passar aquilo para uma caixa, repinique, alguma coisa assim. Aí eu fiz, né, no ensaio, passei no teste. Aí nós fizemos o carnaval, assim, antes do carnaval, fizemos um lugar que era em cima do Cinema Excelsior, chamava-se American Bar. E foi a primeira vez que eu toquei. Meu irmão queria que eu levasse a sério mesmo, estudasse música, né? E aí eu comecei a estudar com um professor chamado Emílio Ebling. E ele era saxofonista e tocava na orquestra, fazia arranjo. E era professor, muito bom professor. Aí comecei a estudar com ele as coisas, a teoria, né? Mas logo em seguida ele foi transferido para São Carlos. Ele conseguiu lá um emprego muito bom, né? Aí eu fiquei assim, né? Fiquei sem saber o que fazer, né? Aí o meu irmão me pediu que ele ia tentar ver se ele arrumaria um outro professor de música para mim, me dar aula de bateria. Mas nesse inteirinho eu não tinha o que fazer. Então, para mim não perder esse momento, ele falou para mim: por que você não tenta algum outro instrumento só falei inglês, até eu conseguir um outro professor. E foi assim. E naquela época eu tinha um problema de hérnia, então eu não podia tocar instrumento de sopro, né? Aí eu falei assim, então, né, vou tentar piano. Foi assim, foi por acaso, assim. Nessa época, meu irmão falou assim: olha, eu vou lá no colégio Keller, né? Mas ele não conseguiu porque eles não aceitavam, né, negros lá na escola, né? Aí ele falou: bom, então vamos tentar uma outra coisa. Aí esse saxofonista que depois passou a tocar conosco depois, que era da família Rubini, o Carlos Rubini, ele falou para o meu irmão: olha, chegou uma professora de Campinas, Dona Ofélia, né, Padula, e ela é muito boa, vamos tentar, né, ver se ela aceita, né, me aceitaria, né. Aí ele falou com ela e ela me aceitou. Aí comecei estudando com ela. Fiquei com ela 10 anos. Foi fantástico, aprendi muita coisa com ela.
Quando eu comecei a estudar piano, logo depois, acho que no terceiro ano, já comecei a tocar um pouco de música popular. E aí eu comecei a tocar com uma orquestra chamada Orquestra Excelsior, do Mário Florim. Naquela época a onda era muito mambo, né? Tinha muito mambo naquela época, né? Que a gente tocava, era tchá-tchá-tchá, muito samba, a foxtrot, né? Que é a música, né, americana, que eles tocavam muito também. E por aí eu fui, né? Aí depois comecei a tocar num outro grupo também chamado Blue Star, que era o diretor é o Ted Spadari. Um pouquinho antes de eu ir embora para São Paulo, eu trabalhei, eu fiz um grupo junto com o meu irmão, chamado Conjunto Tropical. Eu dava aula, eu tocava acordeon também. Eu toco um pouquinho ainda, mas naquela época eu tocava mais. Naquela época era popular também tocar acordeon, né? Porque era muito difícil encontrar um piano afinado, assim, nos clubes que a gente ia tocar, né? E aí eu comecei a estudar acordeon e comecei a pegar uns alunos para dar aula. Aí veio um senhor já, assim, naquela época ele devia estar quanto? Uns 65 anos, 70. E ele tinha se mudado para Rio Claro. E ele morava perto da minha casa. Aí um dia ele passou, me viu tocando acordeão e falou, pô, você poderia me dar aula? Né? Eu gostaria, né? Você pode, eu pago o que você quiser, que eu gostaria de aprender. Eu comecei a dar aula para ele. Aí ele conversa vai, conversa vem, e falou, eu tenho uma filha que ela trabalha em São Paulo, e ela é muito conhecida lá, e ela viaja, vai para a Europa, e é realmente uma tremenda cantora, né? O nome dela é Marita Luise, mas eu já tinha ouvido o nome dela assim, no programa, assim, na Rádio Nacional. E um dia ela veio visitar os pais, né? Aí ele me apresentou a ela, aí eu falei que eu tinha vontade de ir para São Paulo, eu gostaria de tocar numa boate, que naquela época era bacana tocar em boate, né? Ela falou, se você quiser tentar, onde eu trabalho lá, eu posso falar com o dono lá, quem sabe você vai lá fazer um teste. Aí eu fui fazer um teste, e eles gostaram, eu fui, fiz o teste, e aí marcaram o dia para eu voltar. Dali um mês eu voltei de mala. Quando eu fui para São Paulo, eu comecei a trabalhar com um grupo chamado Oliveira Black Boys. E aí eles inauguraram uma casa lá na Bento Freitas, chamada Black and White. E a ideia lá era assim, um grupo de negros com uma cantora branca e um grupo de branco com uma cantora negra. Essa era a ideia da coisa. E eu tocando com os Black Boys, e eu conheci a Mariano, me lembro até, né, claro, não esqueço, foi no dia 1º de janeiro de 1962. E ela estava cantando, e eu gostei porque, uma coisa, bom, eu achei ela muito bacana, entendeu? A imagem dela, que ela tinha aquele charme né? E eu gostava muito assim de música americana. E eu nunca tinha visto ninguém assim no Brasil, a não ser Jimmy Lester, que era um cantor que cantava música americana, e o Dick Farney, né? Também na época também cantava muita música americana. Mas eu fiquei impressionado, né? Ela cantando uma música que eu gostava, Small Hotel. Eu fiquei impressionado, né? Falei, nossa, como é que pode, né? Ela cantando com, né, um som bacana de inglês. Foi assim. Aí começamos a trabalhar no mesmo grupo, né? O dono do Oliveira foi falar com ela se ela queria fazer uns bailes com a gente, que naquela época era sucesso, né? Fazer bailes, né? No fim de semana, né? Sexta e sábado. Aí ela começou a trabalhar, assim, mas a gente não estava assim com intenção nenhuma, não. Foi no decorrer do tempo, assim, que qualquer coisa, Cupido entrou no meio, né? Quando eu cheguei no Rio, eu fiquei impressionado. Comecei a gravar, assim, entendendo com todo mundo e dizendo de nome. Realmente foi uma mudança incrível. Tinha um bilhetinho debaixo da porta, assim, para mim, dizendo para mim estar na Philips de manhã às 9 horas para terminar o disco do Dom Romão. Aí eu fui. Quando cheguei lá, encontrei quase a metade dos músicos que eu sempre ouvia.
Tava todo mundo na gravação. Aí fiquei nervoso, né? Custou pra mim. O baixista do Copa Trio tocava na TV Rio. E teve um dia que o Gusmão chegou em casa e nós estávamos assim já preparados para almoçar. E ele falou assim, olha, hoje acompanhei uma cantora de Porto Alegre, mas a menina canta muito. Né? Tá legal, coisa e tal. Até eu falei, ele deu o telefone dele para ela ligar, que ele queria apresentar lá no Beco das Garrafas, né? E aí, quando nós estávamos conversando ali, almoçando, tocou o telefone. Aí a mulher do Gusmão atendeu o telefone e falou, olha, tem um tal de Elisa aqui no telefone. Aí o Gusmão falou com ela e marcou com ela para ela ir ao Beco das Garrafas à noite. E ela foi, mas ela estava muito nervosa. Aí nós chamamos ela para dar uma canja, né, tocar com a gente. E aí deu uma canja, o Dom falou com o dono Giovanni lá, né, para ele ouvir, né. E quando acabou, ele não gostou dela cantando, que o Dom queria ver se ela podia fazer algumas coisas, né, com a gente, né. E o Giovanni não gostou dela, não, mas é porque ela estava muito nervosa, né, estava insegura, né. Mas aí passou uns dias assim, o Gusmão, principalmente o Gusmão e o Dom, convenceu o Giovanni para dar uma oportunidade para ela. E no fim acabou fazendo um show lá com ela. E foi assim, nós fizemos Copa Trio com ela e a Rosinha de Valença. Quando eu gravei um disco pela CBS, e o produtor era Elcio Milito, o baterista do Tamba Trio. E ele tinha estado nos Estados Unidos, morou uns tempos lá nos Estados Unidos, e ele trouxe na bagagem, né, com ele vários LPs. Naquela época ainda tinha, né, negócio do LPs, né, long play, né? E o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos era aquele soul music, né? Que era Sly Family Stone, Cold Again, Blood, Sweat and Tears. Aí ele né, me chamou na salinha dele lá para me ouvir, né? Ele falou, eu acho que você é um dos pianistas que pode fazer uma coisa assim, né? Assim, nesse estilo, né? Porque ele estava dizendo que lá nos Estados Unidos estava muito assim, em moda, né? Esse estilo de música. Eu gostei da ideia, né? Mas eu não queria copiar o que ele queria que eu fizesse, né? Eu gostaria de fazer uma coisa que tivesse a raiz, né, brasileira, né? Aí foi daí que surgiu o grupo Abolição. Foi um sucesso tremendo e minha mulher cantou também, a Maria cantou com o Luiz Antônio, que era um cantor maravilhoso, que depois foi para Paris, morreu lá também. Tinha um grupo lá, um duo chamado Les Etoiles. Eu sempre gostei de música americana, além da nossa música, sempre foi, sabe, realmente sempre me interessei pela música americana, sempre como se diz assim, me parecia que eu tinha vivido lá uma vida anterior. Quando eu via a música assim, eu sentia, principalmente a improvisação, né? E eu tinha isso em mente de ir aos Estados Unidos para conhecer meus ídolos lá na época, né? Mas um dos motivos que eu fui para lá, porque quando acabou a abolição, eu fiquei desiludido, né? Então, eu não estava querendo mais formar uma outra banda, foi muito sacrifício que eu fiz para formar aquela banda. Quando eu fiz esse disco em homenagem a Rio Claro, né? Rio Claro Suite, né? E eu vinha muito aqui em Rio Claro e eu trazia o gravador. Naquela época tem aquele gravadorzinho, né? Aí eu gravei minha mãe cantando, que ela gostava de cantar uma música que passou de geração em geração, né? Desde garota ela cantava essa música. E não sei nem quem é o compositor, né? E aí um dia eu levei o gravador, ela gravou com meu irmão tocando violão e guardei. Uma farofa bem boa com azeite de pioneiro. Ai, mulher.